Olá, a TV Câmara segue entrevistando os vereadores que compõem o Legislativo Municipal. Esta é a segunda rodada do programa Fala Vereador em 2021. E nesta edição eu recebo aqui no plenário do Poder Legislativo, local amplo, arejado e a uma distância segura. Por isso, estamos sem máscara, o vereador do PDT, José Carlos Borgo. Vereador, obrigado pela sua presença aqui conosco, viu? Mais uma vez, eu que agradeço a oportunidade. Vereador, a gente vai começar o nosso bate-papo falando sobre a retomada das aulas presenciais no sistema híbrido. Essa retomada começou no dia 12 de abril e o senhor tem acompanhado isso em loco, presencialmente? Eu tenho visitado algumas escolas e eu tenho percebido que o primeiro momento da volta às aulas, as escolas elas estão começando a se preparar com álcool gel, a exigência das máscaras, enfim, todos aqueles cuidados básicos que a escola precisaria oferecer, está oferecendo a escola pública. As escolas privadas, eu tenho informação que estão já melhores preparados, até pelo fato de seguir os protocolos exigidos pela Organização Mundial de Saúde. As escolas particulares estão mais preparadas. Nas escolas públicas que eu estive, nós percebemos, por exemplo, o número pequeno de alunos, até porque ainda não se acertaram o transporte escolar. Nós percebemos também que no primeiro dia, no segundo dia, por exemplo, dessa semana, não tinha hortifruti na escola. Então, isso eu acredito que o poder público vai agilizar e eu acho que nós já estamos na hora de poder começar o retorno às aulas pelo fato de que a educação é primordial na vida do ser humano, na vida de uma criança, é óbvio. Então, por isso que eu sou favorável. Eu acho que nós já estamos no momento de voltar às aulas. E com relação ao comércio, eu tenho dito já em algumas oportunidades, não dá mais para esperar, não dá mais. Comércio, restaurantes, bares, sabe, os pequenos comércios, os pequenos comerciantes, eles estão pagando uma dívida já há mais de um ano que não é deles. Então, eu já estive, inclusive, conversando com alguns vereadores, conversei até com o próprio prefeito, o Ivan, no sentido de que tem que liberar o comércio, tem que liberar os restaurantes, os bares, porque não dá mais. E sempre deixando muito claro que precisa acompanhar as determinações ou os protocolos que a Organização Mundial de Saúde vem orientando. Então, dentro dessas orientações, eu acho que também já está na hora de abrir o comércio de uma maneira geral, bares e restaurantes. Vereador, o senhor fez um projeto aqui na casa que já foi aprovado, inclusive, pelos vereadores e que tem como objetivo tornar obrigatória a divulgação da lista das pessoas vacinadas aqui na cidade. O objetivo desse projeto é dar mais transparência, é isso, né, vereador? Olha, eu tenho observado que está havendo uma certa resistência por parte da própria administração à Secretaria de Saúde, porque há uma recomendação do Tribunal de Contas do Estado de que se divulgue o nome das pessoas que estão sendo vacinadas. Por que isso? Porque nós estamos vendo, inclusive, não em Jaú só, mas no Brasil todo, determinadas pessoas sendo vacinadas que estão, aliás, fora daquele grupo contemplado com a vacina. Então, começou-se pelo pessoal de mais de 80 anos, depois vem abaixando, aí alguns segmentos também estão sendo vacinados, mas nesse meio nós sabemos que tem gente que quer furar a fila. Então, o tribunal fez uma recomendação e aqui em Jaú, até pelo menos nesse momento que nós estamos fazendo essa gravação, não tem informação nenhuma de que saiu a listagem dos que foram vacinados. Aí o que eu fiz? Eu resolvi, através da Câmara, propor um projeto de lei que foi aprovado, é lei, e nós estamos esperando, inclusive, que seja sancionada pelo prefeito e que seja cumprida pela Secretaria de Saúde. Ela tem até a obrigação de divulgar o nome das pessoas que foram vacinadas. Esse é o objetivo desse projeto que nós apresentamos e se tornou lei. Por quê? Porque não estavam seguindo uma recomendação do Tribunal de Contas. Vereador, em relação aos testes para a Covid, o senhor é um dos autores do requerimento que trata dessa questão, né? Olha,
se falou muito no começo dessa administração, ali no final de fevereiro, que encontraram 10 mil testes que estavam à disposição do município, da Secretaria de Saúde, para ser usado nas pessoas, na nossa população. E qual foi a nossa surpresa que nesse requerimento, que eu queria inclusive dizer que está aqui comigo, e eu queria fazer um comentário de uma maneira geral, a nossa secretária de Saúde, a Ana Paula Rodrigues, ela respondeu, inclusive, esse requerimento meu, que na época que nós encaminhamos o requerimento, ela era subsecretária, ela era abaixo do secretário. E ela responde aqui umas respostas evasivas, dizendo de que o secretário saiu, ela não pode responder, não é mais o Rodrigo de Carles. Quer dizer, ela fazia parte, hoje ela é secretária, fazia parte, subsecretária, junto com o secretário, junto com a equipe da saúde. Ela me respondeu que eu teria que perguntar basicamente isso, perguntar ao secretário que não faz parte mais da pasta. Mas enfim, o que eu quero saber é o seguinte, foi localizado 10 mil testes. Nós estamos hoje no dia 14, se eu não estiver enganado, 14 de abril. Até agora fizeram quase 500 testes. E é interessante que tem uma recomendação também do Tribunal de Contas da União para que esses testes todos sejam aproveitados, para que não se perca esse teste. Nós temos aí março todo e praticamente metade de abril, 45 dias, foram vacinados aproximadamente 500 pessoas. Os testes vão vencer em julho, aliás. Se nesse prazo nós estamos metade de abril, maio e junho, em 2 meses, não vai dar tempo de fazer todos esses testes na nossa população, que está precisando. Eu não estou conseguindo entender por que não estão fazendo com mais frequência. O mais número de pessoas fazendo os testes. Não vai dar tempo e eu acho que é capaz de perder a validade. Se perder, eu vou ser um dos primeiros vereadores a encaminhar isso tudo ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas da União. Vereador, o senhor também está preocupado e tem acompanhado de perto o drama vivido pela AMAI. Eles estão com dificuldades, né, já de algum tempo. O que o senhor tem visto nas reuniões que aconteceram? Como é que está a situação da AMAI no momento? Olha, a AMAI, assim como outros vereadores também participaram de reuniões, eu estive numa reunião com o prefeito, inclusive, para resolver essa questão. A AMAI, toda a população e a nossa região conhece, sabe o que é a AMAI e sabe do trabalho que ela vem desenvolvendo há mais de 30 anos em nossa cidade. Eles tiveram um problema que agora já está na área da justiça, a delegacia civil, com inquérito, essas coisas todas, de uma diretoria que causou um problema financeiro na AMAI. Fora isso, a AMAI continua prestando alguns serviços e ela, infelizmente, rompeu-se o convênio que tinha com o poder público, do qual era subsidiada com recursos. Então, o que acontece? A partir desse momento, quer dizer, ficou da gestão passada, inclusive, quando perceberam, viram do problema que ela não podia mais receber recursos, porque não prestou conta, mudou-se a diretoria, e a diretoria vem desde 2019, ela vem tentando restabelecer essa prestação de contas com o município. Em 2020, por exemplo, teve a lei eleitoral, são proibidos uma série de contratos, de convênios, enfim, para evitar problemas eleitorais, vamos dizer assim. Ficou-se para a próxima administração. Em 2020, em meados de agosto, a AMAI estava com a documentação em ordem para propor ao município essa prestação de contas.
Não foi possível de agosto a dezembro de 2020 e nesse ano eles queriam uma audiência com o prefeito no sentido de propor a entrega dessa documentação. E o que estava acontecendo? A Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social do município, através do secretário Rafael, ele não estava dando a oportunidade da AMAI entrar com o pedido de prestação de contas, até porque eles têm um grupo de advogados dispostos, inclusive, gratuitamente a ajudá-los no encaminhamento da documentação, da parte jurídica, e tem alguns empresários que se propuseram também em devolver aqueles recursos que foram repassados e não foram prestados contas. Então, o que eles queriam era uma oportunidade para prestar conta com uma prefeitura, porque eles já têm uma série de documentos, conta em banco, fundo de garantia, tudo mais ou menos em ordem, estão pagando certinho, contas de energia e de água pagas até antecipado, eles já estão com o CND, inclusive, eles estão em ordem. Então, o que eles queriam? Uma oportunidade. E nós trabalhamos em cima disso, lutamos e falamos com o prefeito, e naquele primeiro momento que falávamos com o prefeito, eles estavam juntos, o prefeito então autorizou que eles entregassem a documentação e agora vai depender da própria procuradoria e a parte jurídica para ver se há possibilidade de eles continuar trabalhando, acomodar ou acertar toda a documentação e voltar depois futuramente a fazer convênio com o município. Vereador, a gente está com um tempo aí quase esgotado, então vou ter que antecipar um dos assuntos aqui que a gente tinha. Falar um pouquinho sobre essa cobrança que o senhor faz ao prefeito municipal para a regulamentação de uma lei federal que institui a carteira de identificação do autista, lei federal que ficou conhecida como Romeu Mignon. Olha, eu queria só dar uma pinceladinha rápida, eu queria falar também sobre a compra de insulinas e agulhas e seringas para o pessoal diabético. Eu já estou entrando em contato com algumas pessoas daqui da nossa cidade, tentando fazer voltar a nova associação do diabético, que tinha, infelizmente, deu problemas jurídicos também, está fora, mas numa outra oportunidade eu quero comentar sobre isso, mas estamos trabalhando porque sabemos que o número de pessoas diabéticas de nossa cidade é muito grande, tem vários tipos de diabetes, enfim, então eu queria comentar isso numa outra oportunidade. Com relação aos autistas, eu já fiz um requerimento e já recebi uma resposta, inclusive, da própria Secretaria de Desenvolvimento Social, no sentido de que, no dia 22 de 2021, nós recebemos uma resposta da Secretaria de que seria providenciada as carteiras no mês de março. No dia 22 de fevereiro, uma resposta de um requerimento que em março estariam providenciando as carteiras. E infelizmente nós estamos já no dia 14 de abril e até agora nada. Então eu estou fazendo um requerimento para a próxima sessão para encaminhar ao Ministério Público, para que o Ministério Público tome as providências exigindo que a Prefeitura faça uma carteira de identificação das pessoas com síndrome do autismo, ou os autistas. Por que isso? Porque o autista, ele não é como um idoso, por exemplo, uma gestante, um deficiente físico, que você consegue perceber, por exemplo, a dificuldade dele, o problema dele, ou a dificuldade que ele tem. E às vezes, numa situação, por exemplo, supermercado, fila de supermercado, a preferência para passar na frente, bancos, enfim, todos os benefícios da lei que o idoso e a gestante, o deficiente tem, ele vai passar a ter também. E a identificação dele vai ser através dessa carteira. Então nós estamos desde o ano passado pedindo através de requerimento e até agora nada. Então eu quero deixar claro que nós vamos, assim que vier a ser aprovado esse requerimento na próxima sessão, nós estaremos encaminhando ao Ministério Público também. Pois bem, esta foi a entrevista com o vereador José Carlos Borgo, do PDT. Eu agradeço a sua companhia, o carinho da sua audiência e até a próxima.